Mateus 25, verso de número 21. Ok? Vamos juntos? Vamos lá. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Este é o texto. Vamos para uma breve oração. Bendito Pai Celestial, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Tu és eternamente digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, toda a nossa admiração, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Oramos em nome de Jesus, para que a Tua palavra tenha livre acesso ao coração, à mente de todas as pessoas que agora ouvirão Tua palavra aqui neste local e em outros locais. Que a bênção esteja com cada coração aberto, com cada pessoa que agora se põe na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos frisar bem essas palavrinhas aqui. Diga comigo primeiro: servo. Servo bom. Servo bom e fiel. O ensino desta noite são essas três palavras, e eu queria já dar a introdução, dizendo para os irmãos que, ao meu ver, quando Jesus conta esta parábola, que é a dos talentos, né? E aí ele fala do desfecho de todo o trabalho da igreja, quando então ele vai dizer um bem-vindo para nós. Aqui somos nós. Então ele diz a Bíblia, o Senhor diz, Jesus está contando, ele diz: e o seu Senhor lhe disse, bem está. Na outra tradução diz, muito bem, servo bom e fiel. Parece que essas são as palavras iniciais que ouviremos quando adentrarmos no reino espiritual e eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que essas são as palavras de saudação iniciais, as primeiras. Bem está, ou muito bem, que é uma palavra mais atualizada. Muito bem, servo bom e fiel. Entra, porque estamos na porta. Então são iniciais. Agora precisamos então traçar aqui uma linha de pensamento. O primeiro pensamento que me veio nesta lição aqui bíblica, eu comecei a pensar o seguinte: quando estamos prestes a fazer uma viagem, geralmente nós nos concentramos nos itens da viagem, né? Precisamos de levar roupas, materiais de higiene, agasalhos, medicamentos, documentos. Temos que levar algumas coisas, e alguns itens jamais podem ser esquecidos. Você já fez provavelmente o preparatório para uma viagem, quando você pegou a estrada, me esqueci disto. Quase todo mundo esquece alguma coisa, porque não é normal, natural estar viajando todo dia. Então é desse jeito mesmo que acontece. Bem, nós estamos prestes a fazer a nossa última e mais importante viagem. Nós iremos para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito que chegou a hora de pensarmos a respeito da bagagem que nós precisamos, uma bagagem espiritual, para irmos para este reino. O reino de Deus, lá não se fala em coisas, se fala em virtudes. Portanto, os itens de nossa viagem, de nossa bagagem, não são coisas, são virtudes. E aqui neste texto, me parece que o próprio Senhor Jesus Cristo, com essas palavras que Ele mesmo diz, muito bem, servo bom e fiel, Ele está nos entregando, Ele está nos revelando as virtudes essenciais para se entrar no seu reino. Olha a lógica do que eu estou te falando. Nós acabamos de chegar, estamos na porta da cidade celestial, do reino de Deus, e as palavras do Senhor é: muito bem, servo bom e fiel.
Eu tomo essas palavras iniciais do Senhor como sendo as virtudes mais importantes para podermos entrar no seu reino. É isso que eu quero que você pense comigo. E como eu disse, não se fala em coisas, em virtudes. E aqui nestas palavras nós encontramos virtudes para o reino de Deus. Vamos para a primeira. A primeira palavra foi servo. Né? Servo. A primeira virtude para se entrar no reino de Deus é ser servo. Lá no reino de Deus não entrará pastores presidentes. Não entrará como pastores presidentes, não. Grandes evangelistas ou cantores famosos. Somente os servos entrarão no céu. Se o pastor presidente, além de ser pastor presidente, for um bom servo, tudo bem, ele entra. Mas não entra como pastor presidente, é como servo. Estão entendendo? Esta condição é fundamental. A ordem de Jesus Cristo foi: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Jesus é o nosso maior exemplo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Para colocar esse item em nossa bagagem espiritual, temos que primeiramente adquirir, adotar a mentalidade de servo. Ou seja, precisamos pensar, precisamos sentir, precisamos agir como servo. Aquele lindo texto lá de Filipenses que fala da kenosis. Kenosis é Cristo reduzindo-se, né? Cristo fazendo-se homem, servo. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Veja bem, Satanás estava embaixo e começou a dizer: eu quero subir às alturas, eu quero ser semelhante ao Altíssimo, eu quero assentar no trono. Jesus estava lá em cima e disse: Pai, eu quero descer, eu quero me humilhar, eu quero ir para a terra para ser o Salvador. E eu aceito a palha, o feno, a manjedoura, aceito o desprezo, aceito o abandono, aceito a solidão e aceito a cruz. Olha aqui, que diferença. Satanás está embaixo, quer subir, não tem lugar para ele lá, não tem arrogância, o orgulho não tem lugar no reino de Deus. E Jesus está lá e diz: eu quero descer. Satanás, que quis subir, agora vai ser lançado no mais profundo do abismo. Jesus, que quis descer, a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, toda língua confesse a Ele como Senhor, para a glória de Deus Pai. Então as trajetórias são diferentes. Depois nós encontramos na Bíblia o versículo e às vezes não relacionamos com esses dois fatos. Mas a Bíblia diz: aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que se exalta, será humilhado. O que humilha, será exaltado. É inverso. Jesus fez o caminho inverso e depois ele fez o caminho da exaltação. Satanás tentou fazer o da exaltação e vai ser humilhado eternamente. A palavra grega aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a palavra grega aqui, proneite, significa disposição mental. A Bíblia diz que nós temos que ter, antes de mais nada, não apenas nome de servo, não apenas crachá de servo. A Bíblia diz que nós temos que ter natureza de servo, disposição mental de servo, porque o Senhor Jesus Cristo é este modelo de alguém que se revestiu da humildade e se fez servo, voluntariamente, amou o que ele fez com todo o seu coração. Ele não veio forçado, ele não veio por nenhuma pressão, ele veio porque ele amou
a cada um de nós. Jesus tinha em sua mente a disposição de um servo. Nós também temos que ter. Ser servo é uma escolha pessoal baseada no exemplo de Cristo, cuja finalidade é doar a si mesmo em função dos outros. É dessa forma que nós vamos ser recebidos na porta do céu. Porque para sermos recebidos na condição de servo, é isso que temos que ser, imitadores de Jesus Cristo. A era em que nós estamos vivendo é profundamente egoísta. Prevalece a busca do prazer, da satisfação pessoal, cada um trabalha pelos seus próprios interesses. Então, para termos sermos revestidos dessa qualidade e dessa virtude de servo, nós vamos ter que viver na contramão desta cultura, desta geração, deste mundo. Você tem que estar disposto a quebrar aquilo que já é regra na sociedade. O maior é servido pelos menores. Jesus vem e diz, no meu reino é diferente. O maior é quem serve. Nós temos que quebrar. Você fala, mas isso não é natural. Não, não é natural. Nós não estamos vivendo para um reino natural. Nós estamos vivendo para um reino espiritual, sobrenatural, eterno. Esse reino, que o maior é que é servido, esse reino está em decadência e vai acabar. Agora o reino de Jesus Cristo está sendo edificado com esta mentalidade para durar eternamente. Para sermos cidadãos do reino de Deus, então, temos que romper com o sistema mundo, a fim de seguirmos as orientações de nosso Senhor. A Bíblia diz, temos que olhar para Cristo, Ele é o exemplo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Segundo, devemos servi-lo com alegria. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Terceiro, devemos servi-lo com orações, com jejuns, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. E quarto, devemos servi-lo para sempre. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Primeiro ponto é este, servo. Segundo, servo bom. Aqui tem uma coisa interessante para a gente aprender. Bondade é uma virtude inerente à natureza divina. A leitura que eu trago é esta, escute. E eis que aproximando-se dele um homem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19. Algumas seitas usam este texto para dizer que Jesus está dizendo que não é Deus. Exatamente ao contrário. Não só nesse texto, como em todos os evangelhos, Jesus declarava-se igual ao Pai em tudo. Deus eterno. Então não é isso que o texto quer dizer. Neste texto, então, Jesus está dando uma resposta para aquele rapaz corretiva, sem detalhes, já corrigindo na base. Por quê? Aquele jovem, primeiro, ele se julgava bom, o rapaz pensava que era bom. Então Jesus tem que demolir aquele falso conceito, aquela falsa construção de um homem egoísta, de um homem materialista, que de fato não guardava os mandamentos e erradamente pensava que era bom. Jesus tem que demolir esta falsa impressão. Ele é o tipo de uma pessoa que está doente e não sabe que está doente. Então ele diz, ó bom mestre, porque aquilo partia da própria concepção dele, de que ele também era bom. Ele não era bom. Segundo, ele via Jesus apenas como um mestre em Israel.
Então Jesus não aceita ele pensar em Jesus apenas como um homem comum e atribuir a Jesus, na concepção dele, um homem comum, a qualidade de bom. Então Jesus vai na base e diz para ele: por que me chamas bom? Você está pensando em mim como um homem, só um mestre? Você não deveria me chamar bom, porque na teologia bíblica, na revelação de Deus, só existe um bom. Só Deus. Se ele entendesse que Jesus era Deus, Jesus diria: bem, se você sabe que eu sou Deus, pode me chamar de bom. Mas se você pensa que eu sou somente homem, não me chame de bom. É quase igual a história do Espiritismo, com a interpretação do Espiritismo sobre Jesus. Ele diz: olha, Jesus é um espírito de luz, elevadíssimo, avançado. Parece bonito, né? Puxa, que qualidade estão dando para Jesus, se um espírita doutrinado por Allan Kardec, pelos livros dele, chegasse em Jesus, né, se Jesus estivesse aqui nesta época, e chegasse em Jesus e dissesse: oh, bom mestre, espírito de luz e tal, Jesus diria: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele é muito mais do que isso, ele é a luz. Ele não é espírito, ele é a luz do mundo, ele é o Filho eterno de Deus, ele não é um bom homem, ele é o Deus eterno, todo-poderoso, cheio de toda misericórdia e bondade. Não parece que é um elogio, é uma negação do caráter divino de Cristo. Então, a resposta de Jesus foi corretiva, e para a gente saber claramente, Jesus declarou sua divindade por todos os evangelhos. Ele afirmou ser exatamente igual ao Pai. João 10,30, eu e o Pai somos um. Unidade de essência, de igualdade. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele se declara igual ao Pai. Jesus também afirmou que era bom. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, voltando para a questão, o servo tem que ser chamado de bom, servo bom. Se somos naturalmente maus, quem é o servo bom? Quem é? Então agora entra a revelação da obra perfeita de Cristo na cruz. O servo bom é o homem por quem Cristo morreu e foi por ele justificado. Ah, pastor, a Bíblia diz: todos os pecados e destituídos são da glória de Deus. Sim, é verdade, esse é o veredito da lei de Deus contra o pecado na vida do ser humano. Mas aí o que acontece? Vem a graça, vem a intervenção de Deus na terra, nos homens, na vida dos homens. E então Deus torna o pecador, o injusto, injusto. Este é o milagre. Assim como Jesus transformou a água em vinho, Deus está transformando as velhas criaturas em novas criaturas. E este é o grande milagre do Evangelho. É isso que as pessoas aí fora entram em parafuso e não entendem. Diz: como é que pode? Esse camarada aí, conheci ele bebendo na droga, agora ele está aí com essa Bíblia na mão, dando glória a Deus e pregando, dizendo que Jesus salvou ele. E salvou mesmo. E o melhor é este: salvou mesmo. É o mesmo? Não, não é mais o mesmo. Aquele velho homem morreu, foi sepultado. Você não foi no velório dele. Por isso você não está sabendo o que aconteceu com ele. Esta é a razão porque Cristo falou sobre a necessidade do novo nascimento, porque ele vai precisar de ter lá no céu, quando este povo santo, esse povo transformado for chegando lá, ele vai ter que chamá-los de servo bom. E de onde vem essa bondade? Dele mesmo. Ele transfere a bondade dele para nós. Ele implanta a natureza dele em nós. Ele regenera nosso homem fracassado, caído, e faz que um novo
um novo homem, uma nova criatura, nasça, cresça dentro de nós. O novo nascimento é obra do Espírito Santo. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja bem, mas quem nascer, entrará. E ao nascer de novo, o que é que nós adquirimos? Nós adquirimos a bondade necessária para estar no céu um dia. Servo bom. O novo nascimento, então, é essa experiência de onde nasce a bondade. Por quê? Com o novo nascimento, Deus coloca dentro de nós o fruto do Espírito. E uma das características do dom do fruto do Espírito é bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança e por aí vai. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, que Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O servo bom nasce da experiência com Cristo, da experiência do novo nascimento, da infusão da justiça de Cristo na nossa própria vida. Somos justificados por Ele. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O servo bom, então, é aquele homem ou aquela mulher que foi feito bom, que foi tornado bom pelo poder de Deus. Vamos para o terceiro parágrafo, terceiro tópico. Servo bom e fiel. A palavra fiel, grego, pistos, também foi traduzida por fidelidade. Só muda um pouquinho a questão, é pistes, fidelidade. Mas se olharmos lá no fruto do Espírito, você vai ver que algumas Bíblias têm a palavra fé, no outro tem a palavra fidelidade. No original é uma palavra só, pistos. E a palavra fé tem muito sentido na Bíblia. A palavra fé não tem só um sentido. Lá em Gálatas 5:22, no fruto do Espírito, a palavra fé tem realmente o sentido de fidelidade, ou seja, de constante dedicação a Deus. Não é aquela fé de remover montanhas, fazer um grande milagre. É a fé que te mantém ligado a Cristo. É a fé que te faz caminhar com Jesus por todo o tempo. É a fé que se traduz corretamente por fidelidade ou por confiar sempre, confiar o tempo todo. O servo bom e fiel, então, não é aquele que nunca erra, mas é aquele que nunca deixa de confiar. Há uma grande diferença. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse: aquele que cuida estar em pé, veja que não caia. A Bíblia diz: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Todas estas condições, essas vicissitudes, esses percalços, não tira de você a qualidade de fiel. A única coisa que tira do homem ou da mulher a virtude da fidelidade é se ele abandonar a Cristo. Pastor, fiz uma coisa que eu não devia, falei uma coisa que não devia. Vai para os pés do Senhor, o sangue te purifica de todo o pecado, Deus continua te renovando. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia diz que o sangue vai purificar sempre. Não tira sua qualidade de fidelidade. Esta palavra, servo bom e fiel, está ligado a este conceito de fidelidade. O escritor aos Hebreus diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Na parábola do Senhor Jesus Cristo, dos dois servos, em Mateus 24, 45 a 51, Jesus falou do servo fiel e prudente.
e também do servo mau. Ambos foram provados pela ausência do Senhor. Jesus disse que o Senhor daqueles servos ausentou-se. Nós estamos vivendo o tempo da ausência do Senhor. A ausência física. Nós temos a ausência espiritual. Mas na parábola Jesus queria dizer realmente aquilo. Eu vou voltar para o céu e vai ter um tempo. Até que eu voltarei para vocês. Então nós estamos nessa expectativa da volta. E é nesse tempo nosso, é no tempo da nossa vivência e experiência de hoje, é que ocorre o fato dos dois servos. Ou nós somos um ou somos o outro. A Bíblia diz então que o servo fiel e prudente continuou fazendo todo o seu trabalho, como sempre fez na presença do Senhor. Agora ele continuou fazendo na ausência. Para ele a ausência do Senhor não era uma concessão de relapso. Para ele o fato do Senhor ter viajado não significava que ele podia acordar tarde no outro dia. Ele ia acordar na mesma hora, fazer as mesmas obrigações todos os dias. Que coisa poderosa que Jesus ensinava, né? Cada palavrinha de Jesus dá um sermão incrivelmente grande, vasto. Hoje, às vezes, nós falamos tanto para dizer pouco. Jesus falava pouco para dizer muito, tudo. Então, aquele servo fiel, até conta-se uma história, acho que era Billy Graham que falava isso, de uma pessoa que trabalhava numa fazenda e o dono da fazenda, o chefe da fazenda, o proprietário, teve que fazer uma grande viagem, mas disse o seu principal funcionário que continuasse cuidando das coisas para ele. E aí, aquele servo, aquele mordomo, recebeu a visita de um amigo, na ausência do patrão, tem problema, ele recebeu a visita do amigo e o servo trabalhando do mesmo jeito. Mas seu patrão não está viajando? Tá? E ele disse, está viajando e tal, e cuidando das coisas, não parava não, tudo que ele tinha que fazer, todo dia ele estava fazendo. E aí chegou na hora do almoço, começou a pôr a mesa, lençóis bonitos, forros na mesa, talheres e muita comida, e foi colocando na mesa e arrumando tudo. Ele disse, mas espera aí, eu estou sem entender até agora, você não disse que a família, seu patrão, está todo mundo viajando? Para que esse tanto de comida? Ele disse, meu amigo, se o meu patrão não chegar, nós dois vamos sentar e vamos comer. Se ele chegar com a família, ele também vai sentar e vai comer. Eu tenho que fazer isso todos os dias, porque ele falou para mim que não ia marcar o dia e a hora de chegar, e que eu continuasse trabalhando. Eu faço tudo isso todo dia. Glória a Deus. Aquele amigo ficou admirado. Foi, mas que coisa incrível. Servo fiel e prudente. Agora o servo mau, aproveitando-se da ausência do seu senhor, disse Jesus, relaxou-se, deixou de fazer suas tarefas diárias e começou a regredir na vida espiritual. Logo, ele esqueceu de suas obrigações por completo, se tornou violento, começou a brigar, bater nos outros e se tornou um beberrão. Jesus disse, virá o Senhor daquele servo uma hora em que ele não espera, o dia que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Nós somos o servo A ou o servo B. Cada um escolhe que servo que quer ser. Se queremos ser o servo prudente, fiel, bom e fiel, para ser recebido aquele dia com esse título lá no céu, temos que fazer a mesa todo dia e colocar ela para o Senhor. Se ele vier, senta e come. Se ele não vier, repetimos todos os dias. Temos que repetir. Jesus diz que a sua volta vai surpreender muita gente. Olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra.
Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus falou de um tempo, observa, em que haveria pouco amor, em que haveria pouca consagração, em que haveria pouco fervor espiritual, em que haveria pouca sinceridade. Tudo seria pouco nessa área de virtudes. Mas aquele servo está vivendo de uma maneira tal que quando ele chegar na porta do céu, o Senhor vai dizer para ele: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Ou seja, estava faltando amor, mas você continuou amando. Estava faltando fé, mas você continuou crendo. No pouco foste fiel. Vou ilustrar isso para você entender ainda mais claramente. O profeta Elias foi um servo que viveu em tempo de muita escassez. O profeta Elias confrontou os profetas de Baal, houve aqueles conflitos todos, foi o profeta do fogo, grande experiência com Deus, mas de repente, é claro, Elias teve assim um ataque maligno, demoníaco, através da Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal. Baal é um principado de Satanás desde os séculos passados. E ele não foi destruído, não. Ele tomou outras formas hoje no mundo moderno. Então, foi atacado e ficou abalado, né? A Bíblia diz que Elias começou a pensar que ele estava sendo excessivamente zeloso. Ele começou a pensar que ele estava exagerando. E que por conta dele ter sido muito zeloso, ele usa essa palavra zeloso, ele então, por conta disso, ele começa a sentir uma certa frustração e pensar assim: eu sou a única pessoa que ficou nesse mundo que ainda pensa desse jeito. Jesus disse sim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Elias chegou a um ponto de pensar assim: acho que é só eu ainda que temo a Deus dessa forma. E eu estou exagerando, acho que eu desatualizei. A igreja da época de Elias deve ter sido igual à nossa época aqui. Tem uma igreja moderna, fria, morna. Estou enriquecida, de nada tenho falta. Sou isso, sou aquilo outro. Acho que da época de Elias tinha uma igreja, a igreja do Velho Testamento, né, que também continuava defendendo os princípios lá da lei judaica e tal, mas não queria ser muito radical. E Elias pensava: eu sou radical demais, fiquei fora do contexto, acho que foi eu que perdi o bonde da história. Mas não era, não. Elias estava no bonde certinho. Quem tinha perdido o bonde da história era a igreja apóstata, como a de hoje, que perdeu também. Perdeu a revelação do Senhor. Então, você conhece a história. Elias vai distanciando cada vez mais do palco da batalha, vai parar lá no Monte Horebe, entra numa caverna, e aí entra Deus em ação. Irmão, Deus tem um compromisso com os seus servos fiéis. Por mais que eles são abalados, porque nós estamos numa época de ser abalado. Mas é só nós, pastor. É só essa igrejinha aqui do senhor pastoreia que não faz desse jeito, não faz daquele jeito. E olha, nós estamos perdendo, por isso está meio pouca gente. Porque hoje ninguém quer igreja com muita coisa, não, com muito ensino, muita doutrina. Para que isso? Irmão, tem gente que odeia doutrina, sabia? Hoje, dentro da igreja, de igreja evangélica. Quando fala em doutrina para eles, Deus me livre disso, fala desse jeito. Na época que eu fui aos Estados Unidos, estive com algumas pessoas que foram amigos meus do seminário. Sentei com um, ele disse assim: Deus nos livre daquela ritmo, daquelas coisas que a gente aprendia do seminário. Agora que nós estamos aprendendo aqui como é que toma posse e desfruta aí
do poder aí do evangelho e tal. Aí num dos cultos nossos lá à noite, eu estava participando, eu ia pregar num outro, mas eu estava hospedado na casa dele. Apareceu um indivíduo lá que saía correndo, pegava o lençol da mesa assim de lado, vinha, enrolava numa irmã, derrubava, caía todo mundo pelo chão, e eu sentado no púlpito, falei, meu Deus, que eu vou pregar nessa igreja? Porque o fino e o grande para eles era essa maluquice. E o camarada falando de coisa que nunca viu, mas dizendo que estava vendo. O dia que eu fui pregar, eu preguei a palavra que Deus tinha me dado. Deus fez uma obra, mas o pastor mesmo daquela igreja não gostou. Deus fez uma obra, no outro dia uma irmã deu um testemunho de um problema que ela tinha, Deus tinha livrado ela, e ele disse, foi ontem que Deus me deu esse livramento. No outro dia ela deu esse testemunho. Deus me deu livramento na pregação da palavra, Deus tocou meu coração, e hoje eu fui livrado de um grande perigo, foi um acidente que ela foi livrada. Ele disse, foi ontem, Deus me lembrou na hora, disse, eu estou te livrando, você buscou minha face ontem, você ouviu minha palavra ontem. Deus então vai e diz para Elias, Elias, sai para fora, vamos entrar em cena de novo, vamos para o campo de batalha. Te chamei para ser um servo bom e fiel até o fim. Então o Elias responde para Deus, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Então o Senhor disse, olha Elias, você vai sair dessa caverna, vai ungir Azael como rei, vai separar Jeú, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e vai ungir também Eliseu como profeta. E eu quero dizer mais uma coisa para você, eu reservei para mim mais 7.000 igual a você, que não dobra o joelho a Baal. Pode ficar tranquilo, você está no rumo certo, você é um servo bom e fiel, e não mude, seja firme. O Senhor o escolheu, o animou e o colocou novamente para trabalhar por muitos anos na sequência. Então ele ordenou, não desista das tarefas que eu te dei, e eu vou te garantir que eu vou estar protegendo você como estou protegendo os outros 7.000 profetas que me temem, que me amam e que me servem. Então não havia muitos profetas, porque em relação ao número de profetas que Israel tinha, era uma minoria. Mas Deus disse, eu mantenho firme esses servos. Outro homem que foi um profeta, foi um servo bom e fiel, foi Paulo, né? Paulo, quando chegou lá em Éfeso, lá conversar com os presbíteros de Éfeso, na realidade ele conversou com eles em Mileto, onde era o porto, 20 quilômetros de Éfeso. Ele não chegou a voltar em Éfeso, não, ele estava de viagem para Jerusalém, então ele para lá no porto e manda chamar os presbíteros. E os presbíteros vêm ter com Paulo. Paulo sabia que a caminhada dele estava traçada para Jerusalém, então ele começa a falar com eles ali. Agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo, como um servo fiel, sabia que esperava na caminhada, esperava o Espírito Santo que mostrava isso para ele, esperava perseguições, esperava prisões. Mas em hora nenhuma ele diz assim, o Espírito Santo está me mostrando para mim mudar a rota. Não, ele diz, o Espírito Santo está me mostrando para que eu esteja determinado a seguir adiante. Ele sabia que era a vontade de Deus. Os irmãos, na sua simplicidade, na sua afetividade e emotividade, diziam, Paulo, mas o Espírito Santo está te avisando. Ele disse, não, ele não está avisando para mim não ir. Ele está apenas me conscientizando de que eu escolhi ser servo fiel. E para ser servo fiel, tem que estar firme nessas horas. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que depois dessa reunião aqui, eles foram para a praia,
certo próximo ao porto, o navio devia estar lá parado, e a Bíblia diz que eles ajoelharam na praia e começaram a orar para despedir de Paulo, porque Paulo tinha dito: agora vocês não vão mais ver o meu rosto, é a última vez. Paulo seria preso em Jerusalém. Jerusalém, ele seria levado para Cesareia, prisão romana, ficaria 2 anos preso lá, e de lá ele seria enviado para Roma. E a Bíblia diz que eles, sabendo que Paulo tinha dito: vocês não verão mais meu rosto, levantavam da oração e abraçavam Paulo e choravam. E Paulo disse: não façam isso. Vocês estão magoando o meu coração. Eu estou pronto não apenas a ser preso, mas até a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai chegar na porta do céu e o Senhor vai dizer: servo bom e fiel. Entra. Bem, vamos ver rapidamente aqui na conclusão. A Bíblia diz assim: olha, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Há, na sequência aqui, algumas recompensas do servo, muito linda. Vamos situar cada palavrinha dentro do texto de Mateus 25, 21. Como nós já lemos, repetindo, lá está assim: muito bem, servo bom e fiel. A primeira palavrinha é esta mesmo: muito bem. Que palavra é esta? Palavra de elogio. Agora, uma palavra de elogio que eu dou para você, você pode, né? Tá bom, pastor, muito bem, muito obrigado. Mas aqui nós estamos falando de uma palavra de elogio que vai sair da boca, dos lábios de Jesus Cristo. Isso muda tudo. Muito bem. Quando Jesus abrir a sua boca e disser para você: muito bem, minha serva, muito bem, servo. Esta é a primeira grande recompensa do servo: ouvir o Senhor elogiando-o, dizendo-lhe muito bem. É impossível imaginar o que isso significará para nós. Diante de milhões de redimidos e de incontáveis seres celestiais, o Senhor vai fazer esse elogio público. De vez em quando a gente está sentado no púlpito, e irmãos, com todo carinho, né, todo carinho. Aliás, eu louvo a Deus, né, por irmãos que às vezes até ajuda a curar a gente. E vem falar: eu gosto muito do pastor Elcio, o pastor Elcio dá um ensino, é uma bênção. Isso vai dar um bem-estar para a gente, um ânimo, né? Fala: olha, pelo menos alguns irmãos reconhecem que a gente paga um preço para cumprir essa tarefa, manter esse ritmo. Vocês sabem que a gente mantém um ritmo, a gente não sossega, né? Eu estou aqui há quantos anos? Eu nunca tirei umas férias de 30 dias. Eu sei tirar 2, 3, 4 dias, que você nem fica sabendo que eu saí e cheguei. Mas não estou reclamando também não. Isso é um privilégio para mim. É um privilégio para mim. Deus me deu esse fôlego, me encheu com essa graça, né? Pastores lutam, é claro, eu sei das limitações de cada um, também oro por eles, também quero auxiliá-los, mas a gente vê pastores que lutam, por quê? Pastor, tem que dar ensino toda terça, tem que pregar todo domingo, da onde eu vou tirar tanta coisa? Agora, por alguma razão que Deus quis, Ele me abasteceu. Tem hora que eu fico admirado que Deus está falando na minha cabeça, no meu coração. Olha, essa palavra me deu agora à tarde. Não dá tempo, tem hora que não dá tempo de anotar, eu tenho que anotar depois que eu volto, depois que eu já preguei. Aí eu anoto, porque tem coisa que é muito boa para me esquecer dela, eu não posso esquecer. Aí eu anoto, porque um dia eu terei que voltar àquele assunto, né? Então a primeira recompensa está no elogio do Senhor, só que esse muito bem que Jesus vai falar para nós, irmãos,
Na hora que ele falar isso, a gente tem que cair de joelho e prestar adoração a ele, porque só ele nos capacita para ser isto. Não é seu, não é meu. Como é que eu vou me vangloriar? Jesus está me elogiando, mas Senhor, foi o Senhor quem fez. O Senhor que me iluminou, não ia sair nada se o Senhor não estivesse na minha vida. A cisterna rota, se for pensar em nós como ser humano, não tem água limpa não, é só águas turvas. Aí de repente começa a jorrar do irmão, da irmã, no ensino, na pregação, na escola dominical, no culto, começa a jorrar água cristalina. A gente elogia, porque de vez em quando você tem que dar uma palavra de ânimo para o irmão, para a irmã, mas isto é do Senhor, glorifica a Jesus. Quando Deus usa alguém na igreja, glorifica a Jesus. O muito bem que Ele vai falar para mim e para você, e é elogio, e é recompensa do servo, na realidade vem dele e tem que ser retribuída a ele na mesma hora, no mesmo momento. Glória a Deus. A segunda palavra, eu falei que ia ser rápido, eu estou demorando. A segunda palavra é uma palavra de reconhecimento, que é também bênçãos para o servo. O que ele vai falar? Ele vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel. Quem está falando que você é bom e é fiel é ele agora. Ele te tornou isso, ele te deu a graça para ser isso. É tudo dele e por ele. E aí ele ainda vem e diz: eu reconheço que você é bom e fiel. Ele deixa ser nosso o que é dele. Servo bom e fiel, esta avaliação vai sarar todas as feridas abertas pelas críticas injustas, pelas palavras de desprezo, pela falta de consideração, vai acabar tudo. Por quê? Porque tem alguém que nunca disse uma palavra para você de ânimo. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e diz: muito bem, serva boa e fiel. Diante de milhões, diante de incontáveis seres angelicais, numa recepção pública e universal. Servo bom e fiel. Você vai se lembrar daqueles que não acreditavam em você, daqueles que não acreditavam em sua sinceridade, daqueles que quase te fizeram desanimar e voltar atrás. E estas palavras de Jesus vai reverter todo um quadro, toda uma situação que às vezes te oprimiu, te magoou. Essas palavras vão atestar que o servo recebeu a graça de Deus e não a recebeu em vão. Ao contrário, a graça de Deus operou nele eficazmente, capacitando a servir, transformando conforme a imagem de Cristo, dando para ele esta graça, essa capacitação. Então você vai retribuir ao Senhor Jesus. Esta qualidade divina assegura-nos a fidelidade, mesmo em face às adversidades. A terceira palavrinha é um atestado. Foste fiel no pouco. Você já precisou de um atestado? Aqui Jesus está dando um atestado. Eu atesto a sua condição de servo fiel no pouco. Somos muito limitados em nosso discernimento, não é verdade? Muitas vezes nós chamamos o certo de errado, o errado de certo. Erramos muito em emitir juízo de valor, por isso não podemos julgar ninguém. Somente Deus tem esse direito. Porém, naquele dia, todos nós estaremos diante daquele que a Bíblia diz: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. Esse que conhece tudo, penetra lá no âmago da alma, sabe as intenções e os pensamentos. Meu Deus, meu Deus. Já pensou se alguém chegasse em nós e dissesse: vamos fazer um contrato milionário? Se você quiser, você vai ficar bilionário. Que é isso? Como? Se você permitir que eu transforme todos os seus pensamentos e imaginações em um filme. Você fala: Deus me livre. Você nunca vai fazer isso comigo. Não aceito dinheiro nenhum.
Um dia nós vamos estar diante daquele cujos olhos conhece tudo. Irmão, mas esse que conhece tudo vai dizer para você: foste fiel no pouco, eu atesto a sua fidelidade. Ai, meu Deus, nós estamos vivendo neste nível, nesse segmento aí. Aí eu fico com as pernas meia bamba. Mas ele quer dizer isso para nós. Ele está dizendo isso aqui para nós hoje. Diz: olha, alinha tudo aí na sua vida, porque eu quero dizer isso de você. Eu quero atestar isso diante do universo. Jesus está dando um testemunho nosso. Nós demos tanto testemunho de Cristo aqui na terra, Ele vai dar um nosso no céu. Aleluia. O Supremo Juiz atestará a fidelidade do servo. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Não, mas Deus vai fazer uma coisa tremenda. Ele vai arrumar algo com a graça dele. Aliás, Ele já está fazendo isso, né? Com o manto da justiça dele, com as vestes da salvação. Ele vai cobrir tudo, vai tampar toda a feiura, vai anular, vai apagar todas as coisas negativas, e Ele vai deixar só aquilo que a graça dele fez na nossa vida. Para Ele dar esse atestado para nós ali no céu, é porque Ele já proveu pela graça dele, pela bondade dele, pelo plano perfeito da salvação. Ele já proveu o remédio restaurador dele, que apaga, aniquila nossos erros. Isso é a prova de que a salvação de Cristo é perfeita. Isso é a prova de que Jesus pode perfeitamente salvar aqueles que se aproximam de Deus por Ele. É a prova de que nós somos perfeitos nele. Então não fica com medo, não. Às vezes eu exponho um pouquinho essa parte humana nossa, mas rapidamente eu estou entrando de novo com a doutrina da graça. Você está entendendo? A doutrina da graça não vai permitir que a feiura nossa apareça, irmãos. O que Deus está falando aqui é que Jesus vai dar um testemunho verdadeiro. Ele não vai mentir. Ele está falando a verdade, Ele é verdadeiro. Só que isso só nos coloca mais nos braços dele e mais ainda disposto a adorá-lo e amá-lo. Por quê? Porque nós sabemos que o que devemos ser, que Ele vai falar a respeito de nós, é o que Ele está fazendo hoje em nossa vida, exclusivamente pela sua graça. Glória a Deus. Aleluia. Nossa grande batalha é fugir de nós mesmos, mais de Cristo, menos do Elcio. Quanto menos do Elcio, melhor. Quanto mais de Cristo, melhor. Menos Elcio, mais Cristo. Menos Elcio, mais Cristo. Quando dessa fórmula for crescendo dentro de nós, aí vai cumprindo exatamente o que Ele falou. Eu dou o testemunho de vocês. E, por fim, o galardão. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Esta expressão de Cristo aponta para um universo inimaginável de recompensas. O que vem atrás dessa palavra? Sobre muito te colocarei. Vem posição, vem honra, vem autoridade, vem governo, vem poder, vem glória, vem beleza, etc, etc, etc. Sobre muito te colocarei. Pode pensar em tudo. O céu não será caracterizado pela ausência de trabalho, como alguns pensam. Ao contrário, será assinalado por uma movimentação criativa e renovadora, de acordo com a ciência de Deus. Seremos revestidos de corpos glorificados, teremos uma mente dotada de conhecimentos científicos e espirituais. Com essa capacitação elevada, seremos encarregados de tarefas tão abrangentes que levarão a glória do Senhor por todas as galáxias do universo. A forma como nós usamos os talentos hoje nos preparará para continuarmos servindo-o na eternidade. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para cada um segundo a sua obra.
Última palavra, regozijo. Entra no gozo do teu Senhor. Faz parte das recompensas do servo. Esta será a alegria indizível, cheia de glória. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegrias, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. O próprio Senhor Jesus Cristo experimentou esta alegria por ocasião de seu retorno ao céu, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pelo gozo que lhe estava proposto. Geralmente as fortes emoções que experimentamos nessa vida representam apenas pequenas gotículas quando comparadas ao rio de Deus que emana do trono de Deus e do Cordeiro na cidade celestial, de onde a alegria brotará e tomará conta de nosso ser. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Exulta e canta de gozo, habitante Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. 3 razões para a alegria indizível no céu. Primeiro, teremos o encontro e o reencontro de irmãos, amigos e familiares redimidos. Aqui podemos incluir os santos do passado e do presente. O companheirismo será renovado e teremos muito o que compartilhar. Jesus disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó no reino dos céus. Segunda causa dessa alegria indizível no céu, a alegria da celebração perfeita. Quantas vezes tentamos fazer um culto digno ao Senhor e não conseguimos? Quantos obreiros, pelo mundo afora, que militam na obra, estão lá numa congregaçãozinha, lá no recanto, lá no sertão, mas estão pelejando, mas eles não sabem cantar, eles não sabem tocar, não tem ninguém que ajuda. Mesmo assim eles abrem o culto. Vamos começar cantando o hino primeiro da harpa. Tudo desafinado. Mas eles cantam. Tentando fazer o melhor que pode, é o que eles conseguem. Quantas vezes nós queremos fazer um culto digno ao Senhor, preparando tudo, sonhamos com tudo e marcamos o dia, chega no dia, nós levantamos aqui para ver a multidão enchendo o templo. Nós temos poucas pessoas dentro do templo. Poderia ser mais bonito, poderia ser maior, poderia ser muito mais vibrante. Mas a gente faz assim mesmo. Mas a gente fica sofrendo por dentro, porque a gente pensa, o Senhor merece muito mais, muito melhor, muito mais profundo. Mas a alegria do céu será indizível, porque naquele dia nós celebraremos de forma perfeita o Senhor. Não teremos algo mais gostoso, mais vibrante para comemorar do que a celebração perfeita no céu. Olha o que João relata, como é que nós seremos, o que faremos lá? Ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Oh, que grande culto e precioso culto é esse! Por que a alegria no céu é indizível, cheia de glória? Porque nós vamos ver o Senhor. A alegria de ver o Senhor será a maior de todas. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Você pode me explicar? Diz que lá não haverá lágrimas, mas João chorou lá. E não foi pouco não, chorava muito. E eu chorava muito. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Está explicado. É porque o projeto da redenção ainda não tinha terminado. Ainda precisava abrir os selos para redimir a terra, para banir Satanás, para purificar o mundo, para trazer novos céus, nova terra. Senão não completaria. Então João diz, eu chorava muito. Deus permitiu que ele chorasse no céu. O lugar onde as lágrimas serão enxugadas, Deus diz, pode chorar.
E eu chorava muito. E disse um dos anciãos: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Prepare-se, porque alguém vai entrar em cena agora. O choro de João, o lamento de João vai ser interrompido. Alguma coisa nova está acontecendo no céu. Alguém que ainda não tinha sido visto plenamente será visto agora. E eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só ele pode, só ele tem poder, só ele tem autoridade, só ele tem crédito, só ele é o Salvador, só ele é o intercessor, só ele é o único que pode fazer isto. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontos, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro. Pensa nessa cena lá no céu, pensa nesse momento em que o universo parou. João chorava, ninguém sabia o que fazer. Então surge o cordeiro, e ele caminha lentamente, vai até o trono do Pai. Deus eterno, Criador de todas as coisas, estende as mãos e toma da mão do Deus Pai o livro. Aquele livro ali estava o destino nosso ali, destino da terra, do universo. Ninguém podia nem olhar para o livro. Ele pode olhar, ele pode tomar o livro, e daqui a pouco ele vai começar a desatar os selos. E quando todo o universo toma ciência de que ali estava o Redentor, aquele que aceitou a palha, o feno, a manjedoura, aquele que aceitou o cravo, os cravos, a coroa de espinho, experimentou a cruz, como havendo sido morto, mas eis que estava vivo. E a Bíblia diz então, quando ele toma, havendo tomado o livro, os 4 animais, quem são os 4 animais? É a linha de frente da adoração no céu. São os regentes do coral da eternidade. E os 24 anciãos são os coordenadores da cerimônia. Prostraram-se diante do Cordeiro, mostrando para toda a criação o que é que tem que se fazer diante do Cordeiro, o que é que tem que se fazer diante daquele que morreu e ressuscitou. Eles caem de rosto em terra, lançam suas coroas aos pés do Cordeiro, tendo eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí começa o culto, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão para todos sempre. Quando o Senhor então entra em cena, a tristeza de João acaba, se converte em júbilo, e o universo inteiro começa a bradar louvores a Ele. Ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, está no mar, todas as coisas que nelas há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder, para tudo sempre. Os 4 animais diziam amém. Os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todos sempre. Então aqui terminamos esta palavra. Alegria indizível, entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, os rios fluirão, sem nenhuma comporta, sem nenhum obstáculo. Nós nos regozijaremos no Senhor. A maior alegria que você tiver neste mundo é, como eu disse, representa apenas uma gotícula no grande mar do rio de Deus. A maior que nós tivermos aqui, como eu já tive algumas experiências nesse sentido, e já vi outros contarem, pastores consagrados a Deus, a gente cai pelo chão e a gente pensa que vai morrer. A gente pensa que não vai suportar. Não pode durar muitos segundos. Se durar muitos segundos, você morre. É tão forte que você pede a Deus para tirar. É tão bom, mas você quer que fica, mas não dá conta. Então você pensa, Senhor, ou o Senhor tirou, eu morro.
o Finney, né, quando foi batizado com o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo fluía na vida dele, que ele diz assim, não tem uma maneira de explicar. A única maneira que eu posso tentar explicar é como se o amor tivesse virado em líquido. O amor líquido fluía no meu corpo, só que eu caí pelo chão. E eu clamei em desespero, Senhor, retira, senão eu morro. Naquele dia, nós teremos uma alegria plena, porque já não estaremos num corpo fraco, que não aguenta absolutamente nenhuma manifestação muito forte de Deus. A maior que as pessoas dizem que tem aqui é pequenininha, é gotícula. O que está reservado mesmo, o grande rio de Deus, vai correr lá no céu. E nós desfrutaremos. Entra no gozo do teu Senhor. Desfruta da alegria indizível que eu preparei para vocês. Jesus maravilhoso nos redime, nos perdoa, nos guarda, nos ajuda, nos tampa, nos cobre e ainda prepara isto para nós no céu. É pouca coisa? Não, é muita coisa. Vamos ficar de pé. Maravilhoso Senhor Deus, grandioso Senhor de nossas vidas, adoramos a Ti, Senhor, Tu és soberano, sublime, estamos, Senhor, completamente vencidos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela revelação, Senhor, da Tua bondade, como o Senhor é bom, como o Senhor é grande, em nos receber, em nos tomar nos teus braços. Não temos nada de bom para oferecer. O Senhor tomou a nossa pobreza, a nossa fragilidade, e o Senhor nos enriqueceu com a sua graça. O Senhor nos deu uma esperança que não pode murchar, guardada para nós nos céus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando e dando graças e louvando o Teu nome neste momento, pela vida de todos os irmãos que vieram à Tua casa nesta noite, por aqueles que vão receber essa mensagem nos seus lares, por meio, Senhor, da internet, que o Senhor possa comunicar vida, poder, autoridade, que o Senhor possa ministrar, Senhor, a bênção do Espírito Santo, de uma plenitude, Senhor, de Deus na vida deste povo, que o Senhor possa nos encher até transportar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós, pela graça do Senhor, pelo dom da sua misericórdia, seremos este servo bom e fiel na porta do céu, ouvindo o teu bem-vindo, entrando, cantando e adorando o seu nome. E ali nosso tema será o sangue que nos remiu, será a bondade que nos remiu, a misericórdia que nos remiu. Abençoe a cada um, guarda em teu amor, sustenta com tua graça. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecendo, e todos podem dizer amém. Amém. E amém. Está terminado. Não esqueça que quinta tem mais. Deus abençoe. Quinta agora das senhoras. Deus abençoe a todos. Está terminado.